alienígena que caça humanos por diversão saiu da selva e foi para a cidade grande. E isso aconteceu em Predador 2, de 1990, que eu trouxe hoje aqui. Não que ele seja tão bom quanto o primeiro, na verdade está longe disso, mas ele tem alguns elementos que podem fazer uma justificativa até dessa prequela que está chegando agora. Então, se você quer saber qual é a desse filme também, dá um like aqui, se inscreve no canal e vamos lá falar hoje de Predador 2. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Predador 2, A Caçada Continua, é um filme de 1990, dirigido pelo Stephen Hopkins, de também Jogo Perigoso ou Perdidos no Espaço. E, como eu disse, eu elogiei bastante o Predador 1, mas eu não consigo fazer o mesmo com essa sequência aqui. Esse filme se passa em um ambiente urbano, a Los Angeles de 1997, que está sofrendo uma onda de calor e de violência. Há uma guerra muito grande entre gangues de traficantes. E no meio dessa guerra está a equipe do tenente Mike Harrison, interpretado pelo Danny Glover. E o trabalho deles vai ficando cada vez mais difícil quando a essa guerra se une um caçador alienígena que vai atrás não só dos criminosos. É curioso notar que esse filme é do ano de 1990 e ele já apresenta alguns elementos bem típicos de filmes de ação da década de 90 em si. Até o vestuário, assim, você já vê que já saiu um pouco do lance oitentista e está entrando mais do que a gente lembra hoje como roupa da década de 90. E o filme se passa em 1997, ou seja, é um futuro nada distante, assim. E esse futuro, ele é retratado de uma forma meio decadente até, que pode ser um reflexo de problemas sociais vividos ali na Los Angeles nos anos 90, com essa questão de guerras de gangues, drogas e repórteres sensacionalistas tentando tirar proveito de todos esses problemas sociais também. Isso tem bastante aqui no filme. Porém, eu não achei ligação entre esse pano de fundo e as tramas principais. Na verdade, se tem alguma ligação, eu achei até negativa. Primeiro que essas gangues todas, elas são gangues de latinos que são bem caricatos e estereotipados. Os comportamentos deles, quase beiram a sátira, a comédia, assim, porque é muito caricato. E outra coisa que incomoda é que são usados elementos como a religião voodoo como algo intrinsecamente negativo ou algo usado por pessoas aqui consideradas antagonistas, né? E inclusive eles fazem uma mescla, pelo menos na minha opinião, do voodoo, que é uma religião do Haiti, com símbolos que para mim parecem mais mexicanos, né? Ali num dos quartos de um dos traficantes que é assassinado. E a ligação negativa que eu falei que eu vejo é que aqui o predador, ele é comparado a esses traficantes latinos, não só na forma como ele age, na violência, mas se você for pensar, talvez até a vestimenta, o cabelo que eles usam em alguns desses personagens. Isso é até a única questão que me incomoda um pouco na caracterização do predador. Ainda mais nesse filme fica um pouco mais claro de eles fazerem essa comparação entre aquele cabelo que ele tem com dreads, por exemplo, que são tradicionalmente utilizados por pessoas negras. E aqui parece que eles fazem uma comparação como se isso fosse algo animalesco, algo do predador, entendeu? Que parece dar uma conotação negativa. Porém, não é só esse elemento que faz o Predador 2 não ter me agradado. Lá no vídeo do primeiro filme, eu falei como a tensão é um elemento primordial e muito importante lá no filme. Aqui, ela é completamente abandonada. A gente não tem nenhum mistério sobre o Predador e, na verdade, ele simplesmente aparece, vai lá e mata e tal. Pra vocês terem uma ideia, pra mim a cena mais aterrorizante foi uma em que o Tenente Harrigan tem que engatinhar na beira do prédio ali com medo de altura. E para dar essa sensação de bagunça, de caos social, de calor, eles usam uma fotografia bem amarelada, mas também é um filme muito barulhento, tá toda hora cheio de barulho, cheio de gente, que chega a ser até incômodo. E a trilha sonora ela é constante, tem pouquíssimos momentos de respiro pro ouvido e isso chega a incomodar. E na verdade ela também é usada em alguns momentos para criar mais efeito do que a própria cena em si.
E esse filme ele é muito mais ação mesmo do que aquela mescla do que o primeiro, né? Só que a ação também ela não chama tanta atenção assim. A cena em que eles lutam no metrô, que tem aquelas luzes piscando, eu até achei interessante, mas ela é longa e fica meio cansativa. E aqui no terceiro ato a gente também tem o embate final entre o Harrigan e o Predador, mas não é nem de longe tão envolvente. E todo esse barulho, esse ritmo acelerado, ele não dá tempo de desenvolver personagem, né? E o personagem do Danny Glover é um estilo de policial agressivo, impulsivo, que grita até assim, sabe? A gente nem sei se consegue alguma ligação com ele, até porque os diálogos do filme e as atuações, elas são tão fracas que parece que é tudo muito ensaiado mesmo, sabe? O personagem dele me lembrou, inclusive, o personagem do Mel Gibson em Máquina Mortífera, filme do qual o Danny Glover também participa, né? Só que dessa vez como policial mais calmo. Só que lá em Máquina Mortífera ainda a gente tem uma justificativa do comportamento do Mel Gibson ser daquele jeito, enquanto aqui o Harrigan simplesmente é daquele jeito. Não tem uma explicação nenhuma, não tem nenhum desenvolvimento do personagem. Na verdade, no filme, o único personagem que a gente consegue ver algum desenvolvimento, vamos dizer assim, é o próprio Predador. Só que isso tem dois lados, para mim. O lado negativo é que a gente vê o Predador fazendo algumas atividades mais cotidianas, vamos dizer assim, o que acaba perdendo um pouco do mistério e da monstruosidade daquela criatura. Mas o lado positivo, e um dos poucos do filme para mim, é que a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a espécie dele. E para mim isso é o melhor do filme, só que ele tá lá no final. Porque daí a gente lá consegue aprender um pouco mais sobre o universo, sobre essa espécie, e aí o filme expande o universo do Predador no tempo e no espaço, fazendo ligações inclusive com outros universos cinematográficos, se é que vocês me entendem aqui. E essa expansão temporal que é simbolizada aqui, que para mim ela tem uma ligação com a prequela Prey, ou Predador a Caçada, que está sendo lançada agora. Não vou dizer o que é, para não dar spoiler, mas se vocês ficaram curiosos, vocês podem dar uma chance para Predador 2. E para não dizer que essa é a única coisa boa que eu vi no filme, a gente também percebe que os efeitos visuais da camuflagem do Predador já melhoraram bastante aqui pro filme anterior, que é de 3 anos antes só, né? E a gente vê algumas continuidades da mitologia do filme 1 aqui, que são legais para fazer essa ligação entre esse filme e a sua sequência. Inclusive, lembra lá no primeiro vídeo que eu falei que a cena do escorpião era importante? Pois bem, uma das gangues aqui chama o quê? Scorpio. Mas no geral, essa experiência é bem diferente da de Predador 1, que é aquele filme tenso, um filme que a gente percebe que é muito bem construído, né? Aqui já fica bem mais complicado acompanhar toda a duração do filme. Mas se você quer entender a mitologia toda do Predador para assistir o filme novo, Predador 2 tem alguns elementos que podem ser importantes. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada por me acompanharem até o fim do vídeo. Façam um comentário aqui que eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre esse filme aqui. Vocês assistiram ele lá na década de 90 também? O que vocês acharam? E vocês têm coragem de rever agora? Ou vocês gostam ainda? Me contem aqui, tá bom? E logo eu volto e logo eu também vou assistir o filme novo, tá? Então até a próxima!